Bom dia a todos vocês, pedindo as bênçãos do Pai, para que acalme o coração de todos e todos tenham um dia muito bonito, muito pacífico, cheio de esperança em dias melhores e que todos nós possamos vencer todos os nossos problemas na graça do Senhor Deus. O título de hoje é O que significa o sonho de Jacó? Nós vamos continuar, aliás, terminar o capítulo 28, de 10 a 22. Me perdoem que ontem não deu de eu colocar um vídeo. Por motivo de força maior, eu não consegui gravar o vídeo ontem e peço que me perdoem. Hoje vamos continuar na graça de Deus. Mas e sobre esse sonho de Jacó? O sonho é o seguinte: ele dormiu e sonhou que havia uma escada da terra até o céu. E nessa escada haviam anjos de Deus subindo e descendo. Então eu quero que vocês tentem pensar o que é que vocês acham que esse sonho significa. Mas antes vamos à palavra de Deus. Leitura de Gênesis 28, de 10 a 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me dares certamente te darei o dízimo. Só para lembrar, Jacó foi para a casa do avô materno, o senhor Betuel,
em Padã Arã, no qual eles chamam de Arã. A intenção era casar-se com uma das filhas do seu tio Labão e também fugir do seu irmão Esaú, que o queria matar. Esse determinado lugar nós vamos ver mais tarde que é Betel, que está localizado a 50 milhas ao norte de Berseba e a 6 milhas ao norte de Jerusalém. E ele foi pernoitar ali. Pernoitar significa passar a noite, para quem não sabe. Ele usou uma pedra como travesseiro, mostrando aí a condição rústica do ambiente. Vamos pensar que esta é a primeira vez em que Jacó saiu de Canaã. E também ele não tinha ainda ouvido nada sobre Deus, depois que ele foi abençoado pelo Pai para continuar a aliança em que Abraão tinha feito desde o início. Aí aconteceu que ele adormeceu e teve esse sonho que eu falei no início. Mas vamos pensar um pouquinho na situação de Jacó. Ele estava provavelmente viajando a camelo, se não fosse a pé, porque a Bíblia não está dizendo. Era uma situação muito difícil porque é uma área desértica. Não é como hoje em dia que a gente entraria no carro e iria, pegava um ônibus, um Uber, um táxi para ir ao lugar. Não, as coisas eram muito difíceis de se fazer naquela época. Imagina essa pessoa tendo que viajar por milhas nas costas de um camelo para fugir e também para encontrar a sua noiva. Tem que ser muita fé em Deus e também muita determinação para seguir os conselhos do Pai. Senão ele ficaria na terra em que ele morava e ele tentaria achar uma mulher lá em desobediência ao Pai, porque a mulher que morava naquele lugar eram mulheres cananeias, as quais não eram aprovadas porque não pertenciam à linhagem de Abraão. Mas veja que entre Berseba e o lugar onde ele está dormindo, que nós sabemos que é Betel, porque mais a seguir no mesmo capítulo ele vai colocar o nome desse lugar de Betel. É uma cerca de 50 milhas. Aí ele chegou nesse lugar, morrendo de cansado, arranjou uma pedra, a pedra mais confortável que eu acho ele poder achar para fazer de travesseiro. E deitou e foi dormir. Foi quando ele teve esse sonho que eu pedi para vocês tentarem imaginar o significado. Mas agora eu acho que eu vou ter que revelar para vocês, porque Deus, ele estava querendo, de certa forma, confortar Jacó por tudo que ele estava passando e também dar a ele uma certeza de que ele, o pai, estava com Jacó. E como fazer isso? Então ele veio em sonho para se comunicar com Jacó. E de uma maneira em que Jacó iria ter certeza de que o sonho não era um sonho qualquer, um pesadelo, mas era algo real. Sabe aqueles sonhos que a pessoa tem absoluta certeza que aconteceu algo que é realmente divino? É esse tipo de sonho que ele teve. Então, Deus ali depois vai reafirmar toda a aliança que ele tinha feito desde o antepassado até agora. Estou colocando aí para vocês as 3 promessas de Deus, quer dizer, é uma aliança só, mas ele começou a fazer aliança com Abraão em Gênesis 13, de 14 a 16. Depois, ele fez a mesma aliança com Isaque, que é o pai de Jacó, em Gênesis 26, versículo 24.
E agora ele está falando sobre isso com Jacó. E essas mensagens, para serem testificadas como mensagens vindas de Deus, elas tinham que ser semelhantes para que não houvesse dúvidas. Então ele se apresenta como Deus e ele promete dar a ele e aos descendentes terras. E agora está falando com Jacó que daria a terra onde ele estava deitado, que nós sabemos que é Betel. Outra coisa que ele fala é sobre a multiplicação dos descendentes que serão como o pó da terra, que estarão espalhados a diversos pontos cardinais da terra. Tudo isso, a palavra de Deus vai batendo essas 3 vezes. Parece ser uma repetição, mas é algo necessário para que não haja dúvida sobre essa aliança. E Deus também prometeu a cuidar de Jacó, como havia prometido cuidar de Abraão e de Isaque. E esse sonho foi tão real, tenho certeza que Jacó sabia de toda a história, que quando ele acordou, ele não teve dúvida. E quando ele diz temível é este lugar, ele está se referindo ao temor a Deus, não ao medo de Deus em si. Nós vimos que Jacó, quando acordou do sonho, ele resolveu pegar aquela pedra que ele tinha feito de travesseiro e colocar um marco naquele lugar. Mas naquela época era apenas um marco para que ele depois retornasse para aquele lugar, como nós sabemos que Deus iria ordenar a ele para regressar. Então, aí, quando ele regressasse, ele iria até o marco e iria fazer dele um santuário. Como na época de Abraão, todo lugar em que Deus falava com Abraão, Abraão construía um altar ali. Então, era isso que Jacó estava tentando fazer. Esse lugar onde Jacó passou a noite e falou com Deus, antes se chamava Luz, mas depois Jacó resolveu dar o nome ao lugar de Betel. Só para registrar, Betel significa casa de Deus, porque ele realmente acredita que por causa da visão que ele teve no sonho, era algo que estava diretamente ligado com a presença de Deus ali. O óleo que ele derramou sobre a pedra era parte de uma cerimônia que eles usavam naquela época. Eles ungiam os altares, ungiam os lugares consagrados, eles usavam o óleo como unção para diversos tipos de bênçãos e também para consagrar algo que era de relevância para Deus. Aqui estou colocando para vocês 2 versículos em Levítico e Números, para vocês verem que na época de Moisés era costume usar o azeite como unção, tanto do tabernáculo como dos utensílios, do altar, dos pertences, né? Eles ungiam e santificavam usando o óleo. Aí ele fala de um dízimo. Veja que nesse caso Deus não está pedindo para ele dar o dízimo. Ele voluntariamente, até por falta de conhecimento das coisas de Deus, ele estava querendo fazer uma barganha com Deus. Como se dissesse, Deus, você vai me ajudar, você vai me proteger, não vai ser em vão. Tudo que eu receber, eu te darei de volta em dízimo. Essa barganha era totalmente voluntária. Não era algo que Deus estava falando para Jacó fazer. Essa lição de hoje, ela é muito simples, mas nós aprendemos que Deus comunica com a gente de diversas maneiras. E uma das maneiras que Deus pode comunicar conosco, principalmente através dos seus anjos, é através do sonho. E a maneira da gente perceber que é Deus que está falando conosco é que
tudo que Deus disser vai estar de acordo com as Escrituras. Como eu coloquei antes para vocês, como Deus falou com Abraão, daí com Isaac e agora com Jacó. E essas 3 falas, elas checam, elas batem, elas são semelhantes. Então, toda vez que Deus fala com alguém, ele vai falar dentro da palavra de Deus e com um propósito. Deus não vai ficar vindo para dar recadinho como a gente vê nas redes sociais. Deus não é um ser de dar recadinhos para alguém, mas na maioria das vezes, algo que ele quer consertar na humanidade, na nação num todo, ele vai usar a palavra de Deus para mandar essas profecias. É isso para hoje, que Jesus nos abençoe abundantemente. Bom dia para todos vocês e muito obrigada pelo seu tempo valioso.